Eu acho que não. Eu acho que ele devia ter sustentado e tentado explicar o que ele estava querendo fazer uma vez que ele tomou essa medida, né? Uma vez que ele tomou a medida, que a medida já estava na rua, ele deveria ter tentado explicar para a população. O ministro Sidônio Palmeira já tinha pedido campanhas explicativas sobre o assunto. Eu acho que ele entrou, ele veio com a medida de uma forma muito atenuada. Como era um tema muito sensível, ele, antes de ter adotado a medida, deveria ter Sim, explicado melhor para as sim, sim. pessoas, para Ó, evitar que fosse agora tomado. estamos aqui recebendo o pessoal da TV que estava conosco, Raquel Landim conosco a partir de agora também trazendo análise a respeito dessa decisão do governo, né? Revogar a medida. A crítica que o governo recebe agora é justamente por ter voltado atrás de uma medida que, segundo muitos analistas na área econômica, dizem que era uma medida correta, ela não tinha nada de equivocada e até rotineira dentro do aumento da fiscalização que vem acontecendo por parte da Receita Federal, né, em monitorar transações que são feitas por esses bancos digitais, por essas transações digitais, esses novos meios de pagamento que são utilizados. Esse monitoramento por parte da Receita Federal, ele está dentro da rotina da Receita. Então, por isso que você acha que foi um erro do governo revogar, ô Raquel? Fabiola, é um erro político e é um erro econômico. É um erro econômico no sentido de que o papel da Receita ela é fiscalizar, certo? Então ela estava simplesmente aumentando, fazendo o trabalho dela, que é fiscalizar e buscar o sonegador. Agora é um erro político no sentido de que se o governo já tinha tomado essa medida, e aí acho que o governo não conversa muito entre si, foi uma medida técnica que tinha um potencial de repercussão política, porque envolvia o PIX, e aí foi uma medida que foi tomada sem o cuidado de analisar esse potencial de repercussão política, mas uma vez que ela estava tomada, o ministro Sidônio Palmeira já estava buscando formas de tentar explicar isso melhor para a população, e havia um certo terrorismo, porque eu realmente não acredito que diante da utilidade do PIX, muita gente hoje, gente, não anda mais com dinheiro, não existe mais dinheiro vivo, que seria acontecer isso tudo, que as pessoas iam parar de usar cartão de débito, que as pessoas iam parar de usar o PIX, sabe? Não haveria isso em alguma forma, em algum momento isso ia se dissolver. Então não havia necessidade do governo se precipitar dessa forma por conta do desgaste e voltar atrás. Mas eu queria, Fabiola, se você me permite, falar um pouquinho do vídeo do Nicolas Ferreira. Depois que o governo voltou atrás, porque assim que o governo voltou atrás, eu comecei a receber um monte de mensagem de marqueteiro dizendo assim, vitória do Nicolas. E assim que o governo voltou atrás, ele fez um outro vídeo dizendo, olha, com um vídeo de fundo negro e sem nenhum dinheiro público, nós conseguimos derrubar uma medida do governo. É um pouco de exagero dele, porque se você observa o vídeo dele, é um vídeo que tem ali efeitos de luz, ele tem uma trilha sonora muito bem feita, ele tem edições de imagem, mas não dá para falar que é uma peça super sofisticada. O vídeo do Nicolas, ele é muito bom, e ele consegue esses 220 milhões de visualizações, é por conta do argumento. O Nicolas Ferreira, ele usa um argumento que ele vai direto ali, ó, na veia da população brasileira, e aquela população brasileira que o governo não consegue falar, que é essa população de classe baixa, empreendedora, que o governo tem essa grande dificuldade de falar. Porque ao contrário do que as pessoas estão dizendo, ele não coloca fake news de que o PIX vai ser taxado. Ele já disse claramente que não, logo no começo. Ele diz, o PIX não vai ser taxado. Ele dá a entender que isso possa acontecer no futuro, sem nenhuma prova. E aí ele usa uma frase que ele diz assim, o vilão do Brasil é aquele que ganha 5 mil reais. E aí ele vai num calcanhar de Aquiles do governo, ele vai num ponto muito sensível. Ele defende abertamente a sonegação. E já disse isso aqui várias vezes, sonegar é crime. Só que um governo, ele pode fazer escolhas. Quando ele escolhe adotar uma regra tributária, onde ele coloca a luz e ele vai em cima desse sonegador
que é o sonegador, o motorista de Uber, o cabeleireiro, o feirante. E ele deixa de ir atrás, ou ele permite, ou ele se junta com o Congresso Nacional para permitir que grandes empresas, que juízes que recebem super salários, e ele cita lá, né? Vamos abrir o salário dos ministros, ele deixa os ricos saírem fora das garras da Receita, ele deixa as grandes empresas, ele, por exemplo, no caso dos blusinhas, ele cedeu ao lobby do varejo, ele cedeu ao lobby da indústria que queria manter as suas margens de lucro e foi em cima do consumidor e taxou o consumidor, e o governo Lula vem fazendo muito isso, né? Um governo que deveria ser progressista, ele cede ao lobby das grandes indústrias, ele cede ao lobby das grandes empresas. Quando ele foi fazer, por exemplo, o programa de corte de gastos, ele não conseguiu incluir os militares, ele não conseguiu incluir os juízes. Ele vai no foco. Ele vai no foco do que sente essa classe média empreendedora. Que esse é um governo que não é dela, esse é um governo que, ao contrário do que prometia, protege essa faixa mais rica. E aí é por isso que o vídeo do Nicolas viraliza e é por isso que o governo sente tanto. Então, o vídeo do Nicolas, ele é muito forte no argumento. E é por isso que E aí toca exatamente no ponto da comunicação, né? Que também a gente está falando, é um vídeo que